Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a manipulação do poder, no qual teci considerações sobre como as pessoas investidas no poder em geral e com falhas de caráter passam a manipulá-lo de forma a se manter onde está. Este assunto está no capítulo 2 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial deste canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre a manipulação do poder político, um tema que não está no livro. Achei importante incluir esse tema porque trata-se de um tipo de manipulação que afeta diretamente a sociedade. Então vamos lá. O poder político é o poder por excelência, como já afirmei em outros vídeos, porque esse poder é capaz de controlar toda a população. Quando me refiro especialmente ao poder político, estou falando daqueles cargos públicos, dos quais seu ocupante é colocado lá diretamente por meio do voto. Dessa forma, estamos falando em representante do povo. Há também muitos outros cargos de livre nomeação que são designados pelos políticos após eleitos. Dependendo do tamanho do município, um vereador representa aproximadamente de 500 a 90 mil eleitores. Dependendo do estado, um governador se elege com 220 mil a 12 milhões de votos. E no Brasil, um presidente da República se elege com mais de 50 milhões de votos. Com base nessas votações, temos a noção de quantos eleitores, em média, cada cargo citado representa. Portanto, quanto mais pessoas participarem dessa equação, maior será a responsabilidade de cada eleito. Ocorre que, após eleitos, os representantes do povo deverão trabalhar para toda a população de seu município, estado ou país, e não somente para os seus eleitores. Entretanto, o político deve ter especial atenção aos seus eleitores, porque foram eles que colocaram ele no cargo. Em razão disso, é preciso aferir bem as qualidades de cada um desses candidatos, antes de depositar a confiança neles. Dentre essas qualidades, eu cito: caráter, idoneidade, capacidade e experiência administrativa para os cargos do Poder Executivo, conhecimento geral e jurídico e, acima de tudo, ética. Digo isso porque serão os ocupantes dos cargos públicos eletivos os responsáveis por conduzir os destinos da população de cada ente federativo. Como o poder seduz, é preciso que a população esteja bem atenta ao que os ocupantes dos cargos públicos estão fazendo. Para tal, nossa legislação, desde a Constituição Federal até as leis ordinárias, tem ferramentas suficientes para essa verificação. Basta cumprir as leis. Sempre lembrando que o preço da democracia é a eterna vigilância. O aspecto importante disso é que as leis devem ser cumpridas por todos, do cidadão até o presidente da República. Há um ditado popular que diz que o exemplo vem de cima. Assim podemos verificar o tamanho da responsabilidade de um presidente da República. Quando uma pessoa assume um cargo público, deve ter em mente que precisa separar sua vida pública da vida privada. Essa separação será um fator essencial para bem exercer seu cargo, do início ao fim. Essas atividades não devem se misturar. Acrescento mais um aspecto importante, que é a liturgia do cargo, ou seja, cada cargo eletivo possui algumas características que devem ser seguidas por quem o ocupa. Entretanto, é importante que a pessoa seja autêntica. Depois de deixar o cargo, a pessoa voltará
a sua vida anterior de forma tranquila. O Brasil foi vítima por vários governos, desde a proclamação da República, da prática nefasta que é misturar objetivos pessoais com objetivos partidários, somando-se à ganância para formar uma base de apoio no seu projeto de poder. Quando essa prática acontece, significa que está havendo manipulação do poder. Essa manipulação do poder, quando é política, demonstra, em primeiro lugar, uma quebra de confiança, inicialmente para com os representados, em segundo lugar, para com o restante da população, uma vez que os ocupantes de cargos públicos eletivos fazem juramentos antes de assumir seus cargos, que vão representar as leis e trabalhar para todos. Perdão. No século passado, constatamos, em muitos países, a manipulação do poder por meio da força, normalmente via golpe de Estado. Porém, verificou-se que essa forma de assumir o poder é traumática e para a população. Gera indignação e provoca resistência, que pode ser igualmente violenta. Desta forma, muitos governos criados desse modo são passageiros, porque foram derrubados. Mas isso só ocorreu quando quem assumiu o poder não teve tempo suficiente nele para sedimentar sua base de apoio. Assim, a manipulação do poder evoluiu para uma forma mais sutil, que é executada paulatinamente por meio do progressivo domínio das instituições. Na minha opinião, essa forma de proceder foi inspirada na Revolução Sem Armas, idealizada por Antonio Gramsci, italiano, fundador do Partido Comunista da Itália, cuja principal obra, Cadernos do Cárcere, escrita na prisão, é uma base do mecanismo utilizado para essa forma silenciosa de tomada de poder. Já foi dito antes das últimas eleições aqui no Brasil que o objetivo não era ganhar a eleição e sim assumir o poder. Essa forma de manipulação do poder gera resultados mais abrangentes e permanentes. E o mais importante, preserva a aparência de que tudo está normal. Apenas pessoas com maior discernimento e principalmente memória dos fatos e conhecimento da história percebem o que realmente está ocorrendo no país. O Brasil foi vítima, nas 2 décadas passadas, com exceção de 2 governos, dessa prática nefasta em que objetivos pessoais se misturam com partidários para formar a base de um projeto de poder apoiado na corrupção. A política, para ser bem executada, na sua essência, precisa de pessoas honradas, com caráter firme, pois tem a importante tarefa de representar milhares de outras pessoas que, por meio do seu voto, depositaram sua confiança nos eleitos. Assim, a honra deveria ser o principal requisito para se candidatar a algum cargo público eletivo, porque, para assumi-lo, faz-se um juramento, ou seja, empenha-se a palavra, de que vai se cumprir a Constituição, as leis e promover o bem geral da população do país. Para quem tem caráter firme e empenha sua palavra, representa um fator de segurança para o eleitor, ou deveria ser, porque quando a pessoa de honra empenha sua palavra, significa que vai cumpri-la, e assim será digna para que se deposite a confiança nela. Mas isso não é uma situação absoluta. Em contrapartida, o eleito, durante o seu mandato, deve cumprir e demonstrar que é digno de confiança nele depositada. Se isso acontecer, ganhará a credibilidade e se credenciará para continuar a representar seus eleitores. Relaciono agora algumas formas de manipulação do poder. Manipulação da informação. Essa é uma das formas mais eficientes de manipular o poder, por meio da cooptação dos meios de comunicação de massa que existem por concessão do Estado
e que também recebem verbas diretamente por meio de publicidade. Estes meios de comunicação deixam de noticiar os fatos e eles são substituídos por narrativas construídas com o objetivo de iludir a população. Isso demonstra a desonestidade intelectual daqueles que trabalham para informar a população e agem premeditadamente para desinformar. A liberdade de expressão é uma grande ferramenta contra a manipulação do poder, porque expõe para a população a realidade e, desta forma, deixa para cada pessoa decidir se aceita a mentira ou prefere a verdade. Manipulação das estatísticas. Por meio dessa prática, os órgãos oficiais que deveriam produzir estatísticas importantes para diagnosticar a situação do país mascaram, omitem e distorcem os dados para que a população não perceba a real situação do país. Manipulação das pesquisas. Instituições de pesquisas, em tese, deveriam fornecer um trabalho isento, direcionam propositadamente seu trabalho de forma a produzir resultados previamente encomendados. Manipulação econômica. Por meio dessa prática, trabalha-se para concentrar o poder econômico no governo central, para que se tenha ferramentas para manipular o poder por meio do dinheiro. Isso tem o objetivo de obrigar estados e municípios a ficarem dependentes financeiramente do governo central. Só receberão recursos aqueles que se submeterem às suas ordens. Manipulação partidária. A não implementação de uma cláusula de barreira e o financiamento com dinheiro dos pagadores de tributo permite a proliferação de partidos políticos. O financiamento de partidos com recursos do Tesouro Nacional faz com que pagadores de tributos financiem partidos cuja orientação ideológica discordam. Soma-se a isso o coeficiente eleitoral, cujo resultado é eleger candidatos que não seriam eleitos por votação direta na sua pessoa. De acordo com o site Congresso em Foco, apenas 28 dos 513 deputados federais se elegeram com votos próprios. Essa prática distorce a representatividade do poder porque não consegue exercer sua soberania, o povo, de forma integral, quando vota. Ou seja, temos 485 representantes não eleitos diretamente legislando, nem sempre a favor do povo, muitos sem a qualidade necessária para estar lá. Manipulação dos meios dos auxílios financeiros governamentais. O Bolsa Família, ou qualquer outro nome que seja dado a essa prática de auxílio estatal, gera um efeito nefasto, que é a dependência financeira da pessoa ao governo. Como popularmente se diz, dá-se o peixe ao invés de ensinar a pescar. Isso, na prática, é o maior sistema de compra de votos do mundo. O ideal é ajudar a pessoa a sair de uma situação de extrema pobreza em que está, com ajuda financeira inicial, e, paralelamente, ensiná-la a exercer algum tipo de trabalho, ajudando-a também, por meio de política pública, a entrar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento. Essa forma de manipulação é recente no Brasil. Começou na década de 90 do século passado e vem sendo expandido geometricamente no país, particularmente nos estados onde a população é mais pobre, no norte e no nordeste. Um levantamento realizado no mês de julho desse ano mostra que, por exemplo, no estado do Maranhão, há 2 pessoas recebendo ajuda do governo para cada trabalhador com carteira assinada. Não há como a população prosperar desta forma. Governos populistas precisam de pessoas sem discernimento e assim facilmente manipuláveis para obter seu voto nas eleições. Desta forma, trabalham para que os necessitados permaneçam sempre na sua condição de vulnerabilidade social, mas sempre com a promessa que essa sua situação vai melhorar com a ajuda financeira do governo. Só que essas pessoas são manipuladas para não saírem de seu estado de necessidade, para que, na época das eleições, sejam ameaçadas de perderem seus auxílios
caso não vote naqueles candidatos que lhe dão a remuneração sem ter que trabalhar. Manipulação por meio de aparelhamento de instituições governamentais. Esta é outra forma sutil e progressiva de manipular o poder. Trata-se da colocação gradual de pessoas em postos-chaves em todas as instituições do país, para dominá-las de forma imediata e paulatina. A forma imediata é por nomeação de pessoas com cargos em comissão. A forma paulatina e mais perigosa é por meio de concurso público, que pode ser moldado de acordo com a vontade política e não de acordo com os requisitos técnicos. Por que isso é perigoso? Porque o servidor público concursado adquire estabilidade após seu período probatório e dificilmente, na conjuntura atual, poderá ser dispensado. Daí o perigo de seguir os ensinamentos de Antônio Gramsci e transformar escolas e universidades em centros de formação política, nos quais os estudantes são direta e indiretamente doutrinados pela doutrina marxista. O resultado dessa formação ocorre posteriormente, quando os doutrinados vão para o mercado de trabalho e ingressam em cargos públicos e privados. Trago aqui um resumo sintético da filosofia de Gramsci, que assisti no canal de economia da Nanda Guardia. Ela disse: Gramsci pregava a revolução sem armas, mas sim pela cultura. Dizia para não tomar quartéis, e sim escolas e universidades. Afirmava: não ataquem blindados, ataquem as ideias. Não assaltem bancos, assaltem as redações de jornais. Não se mostrem violentos, e sim vítimas da violência da direita. A implementação desses ensinamentos leva décadas, mas é eficaz e traz resultados permanentes. Manipulação pela concentração do poder. O Brasil está passando por um processo no qual há uma crescente concentração de poder na capital do país. Essa concentração ocorre no campo econômico, administrativo, jurídico e eleitoral. Tecnicamente, concentrar o poder é uma forma de controle central e facilita a manipulação desse poder. Eu poderia listar aqui muitas outras formas de manipulação do poder, porque o brasileiro é muito criativo, mas nossos vídeos são, em média, de 15 a 20 minutos. Uma coisa nefasta na manipulação do poder político é o oportunismo de representantes eleitos em mudar sua orientação ideológica após eleito, de acordo com a conjuntura política. Isso é um profundo desrespeito com o eleitor e uma total falta de ética. Da mesma forma, é igualmente antiético com o eleitor aquele que é eleito se licenciar de mandato para assumir algum cargo no governo. O correto, em ambos os casos, seria renunciar ao mandato e seu cargo seria preenchido por meio do primeiro não eleito. Em qualquer governo, há disputas pelo poder, e as moedas de troca, infelizmente, são cargos comissionados e verbas em troca de votos. Isso jamais deveria ocorrer, mas quando o caráter dos eleitos é fraco, o fisiologismo fala mais alto. Lembro aqui que fisiologismo é a conduta de certos representantes eleitos ou servidores públicos que visa a satisfação de interesses ou vantagens pessoais ou partidárias em detrimento do bem comum. Assisti no YouTube o professor Rock, lê-se HOC, no seu canal, que relembrou alguns fatores que compõem uma democracia. Ele disse: instituições funcionando, divisão de poderes, Estado de Direito, imprensa livre e economia crescendo. A democracia trabalha por meio de um equilíbrio dinâmico, ou seja, os fatores acima, somados a muitos outros, trabalham uns com eficiência, outros não, mas na média existe um equilíbrio. As instituições precisam trabalhar com eficiência. Os poderes da República precisam respeitar o que está no artigo 2º da Constituição Federal. É preciso haver, efetivamente, um Estado de Direito, ou seja, todos devem obedecer às leis. A imprensa deve ser livre e isenta, noticiando fatos e não produzindo narrativas. Pode até comentar fatos, mas deve separar o que é notícia do que é opinião, para ficar bem claro para quem assiste.
E, por fim, uma boa situação econômica, pois somente assim terá recursos para que tudo funcione, haja vista o investimento e, consequentemente, o progresso. Descentralizar o poder é uma forma mais eficiente que o sistema democrático tem de se proteger e funcionar bem. Quando o poder, em todas as suas formas, está sendo concentrado, significa que está se caminhando para o despotismo. Quanto mais tempo um déspota permanece no poder, mais ele irá aparelhar as instituições do país para gerar sua base de apoio e de forma a assegurar sua permanência no poder. Por fim, uma pessoa ética, ao ter a experiência de exercer o poder, seja num cargo por nomeação ou num cargo eletivo, terá duas alegrias. A primeira, ao assumir esse cargo, com a convicção de que fará um bom trabalho. E a segunda, ao deixá-lo, naturalmente, pois terá a satisfação do dever cumprido e do bom resultado de seu trabalho para a sociedade. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, quando retornaremos brevemente ao tema da ética, com um vídeo sobre a ética e o pensamento conservador. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.